Cumprimento todos vocês com a paz do Senhor. Hoje, digamos que é um novo capítulo. Seja para a minha vida, seja para a vida de todos vocês que têm visto meus vídeos no TikTok e YouTube em companhia. Hoje vamos abordar coisas que têm muito mais a ver com a nossa vida espiritual, que muitos não conhecem. Porque a maior parte de nós não refletimos o que nós fazemos, somente nós praticamos, mais nada. Mais nada nos satisfaz, somente coisas do mundo. Então, para tal, vamos viajar um pouco na época de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. A vinda do Senhor. 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizem a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim entraremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. É o seguinte, olhamos que a nossa vida passa por um determinado caminho. Um caminho muito longo, um caminho que nem nós sabemos qual é o caminho, mas infelizmente nós passamos. Nós passamos por aprovações que nós não sabemos quais são. Nós passamos pelo caminho que nós não sabemos quais são. Então, se nós não colocamos aquele ponto que diz que nós devemos, um ponto que coloca como reflexão, vou dar o exemplo, o calendário que nós temos está dividido antes de Cristo e depois do Cristo. Então, se nós colocamos o ano zero, digamos que é o ano que nós decidimos caminhar para frente, o ano que nós decidimos abraçar aquela ideia, abraçar o que diz ser certo, abraçar o que nós acreditamos, é o momento da ressurreição. Se nós não acreditamos em Jesus, infelizmente não iremos ressuscitar, como a palavra diz no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Se não cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e com Ele aqueles que nele dormiram. Então quer dizer que se nós não acreditamos com que a essência que Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós também não vamos ressuscitar. Nós, se não acreditamos que Jesus Cristo foi alguém que foi Filho de Deus, foi o anjo, foi o Deus vivo, foi o que Deus mandou para que nós sejamos libertados, nós não seremos libertos, porque nós não confiamos nem o que está escrito. Nós não confiamos o que está escrito. Então quer dizer que se formos a seguir o que está na Bíblia, infelizmente nós não adquiriremos nenhuma salvação eterna. Nós já sabemos que existem vários caminhos que nós podemos passar. Por mais que existam caminhos cristãos, caminhos católicos, caminhos separados, só basta nós termos a ressurreição em Cristo. Nós cremos na ressurreição em Cristo. Cremos que Jesus foi morto na cruz por nós. Jesus morreu para sermos salvos do pecado. Como a própria Bíblia diz que foi do homem que o pecado veio. Então é do homem que o pecado irá ser vencido. É do homem que o pecado foi vencido. Por isso Jesus sofreu as humilhações que ele passou. Jesus sofreu aquelas caminhadas todas que ele passou para que chegasse à glória que nós temos. Hoje nós andamos de qualquer maneira, nós fazemos e desfazemos, mas só com um livre-arbítrio para cada pessoa possa escolher o que nós queremos, o que nós decidimos fazer. Então quer dizer que se nós decidimos ressuscitar como Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, nós decidimos entregar nossa vida como Jesus Cristo entregou a sua vida, nós seremos libertos. Como a própria palavra da Escritura diz que amai-vos uns aos outros.
Se você não amar uns aos outros, então é impossível você ressuscitar. Porque se você colocar teus interesses em frente de outros interesses, praticamente você não estará a fazer nada. Porque não é somente da palavra, não é somente do pão que o homem verá, mas também da palavra do caminho que nós escolhemos. Então nós devemos escolher o que nós aceitamos. O que nós aceitamos é que Jesus virá um dia. Jesus virá, Jesus foi Filho de Deus. Ele é quem vai nos salvar. Ele ressuscitou por nós. Ele foi crucificado, foi batido, foi humilhado, tudo pelos nossos pecados. Então é do pecado que Jesus Cristo foi humilhado. É do pecado que Jesus morreu e ressuscitou para ganhar com que a vida eterna nós possamos receber. Não quer dizer, isso não, vou tentar resumir. Isso não quer dizer que quando nós recebemos Jesus Cristo nós vamos se tornar novo ser. Vamos morrer na parte carnal e na parte espiritual. Quando nós vamos a reviver vai ser a mesma coisa, não. É a mesma coisa quando nós lançamos uma semente de amendoim na machamba. Nós lançamos uma semente, mas o que produz é o amendoim no final, mas nós verificamos as folhas, vimos que as folhas estão preparadas para que o amendoim já esteja pronto ou não. Então é essa caminhada que nós devemos seguir. Ressurreição, nós escolhemos ressuscitar, nós escolhemos ressuscitar no terceiro dia como Ele, nós escolhemos ser ressuscitados com Jesus Cristo. Não quer dizer que nós vamos deixar de ser nós, mas haverá uma essência que vai nos desenhar quem nós somos. Haverá aquela essência que vai nos desenhar, que vai nos fazer com que nós acreditemos, que nós sejamos modificados para que nós tratemos com o povo de Deus. O povo de Deus, nós já sabemos que todo aquele que sai falando sobre Deus é um espelho, porque toda a população vai buscar se espelhar nele. Então, existem certos comportamentos que nós devemos cortar. Se nós vamos decidir ressuscitar em Cristo, nós devemos cortar certos comportamentos, devemos deixar certas coisas para que nós possamos caminhar. Não é possível que as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida sem que você tenha decidido seguir nele. Não é possível que nenhuma outra coisa, apesar que Deus é Deus, Deus faz certo em linhas tortas, Deus faz tudo no seu devido tempo. Deus é bom em todo momento e em todo momento Deus é bom. Então, independentemente de o que você for a fazer, se não receber Jesus Cristo, não estarás a fazer nada. Na própria Bíblia diz que não é somente de obras que o homem verá, mas as obras sem a fé é inútil. A fé sem as obras é inútil. É a mesma coisa como nós. Nós somos vivos de carne, osso, espírito, sangue. Se nós não tivermos essas componentes, praticamente não seremos homens, não seremos humanos. Então, isso que diz que eu acredito que é o certo. Não é somente das obras que o homem viverá, não é somente das obras que o homem será salvo, não é somente sobre a fé que o homem será salvo, mas sim, coloque obras e fé. Que as suas obras justifiquem a sua fé, que a sua fé mostre as obras que você deve seguir. Amém? Era isso que gostaria de compartilhar com vocês para que pudéssemos juntos caminhar e abraçar o que realmente importa, o que nós devemos caminhar, o que nós devemos fazer para que possamos ganhar a glória eterna. Agradeço por tudo e até a próxima leitura da Bíblia e a interpretação da mesma. Clinton Mendes.